Meu amigo vascaíno, muito preocupante a performance medonha do Vasco da Gama ontem no Maracanã, diante do Flamengo. A gente vai falar muito sobre isso. Preocupa, porque falta uma semana aí para começar o Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito aí sobre saída de jogadores. Nitidamente, alguns atletas aí não estão satisfeitos jogando com a camisa do Vasco, está deixando transparecer. E a gente vai falar aí sobre chegada de reforços aqui no Rio de Janeiro, algumas negociações que estão evoluindo. E ontem ficou muito claro, gente, que o Vasco precisa de reforços para todas as posições. Perfeito? Peço você para você colocar muita atenção no nosso vídeo, porque a gente tem muita informação para passar para você, torcedor do Esmaltinho. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre o jogo de ontem. É lamentável o que essa diretoria fez. Às vésperas de um clássico aí, que o Vasco está 13 jogos sem vencer. Nos últimos 45 jogos, o Vasco só venceu 3 partidas. Eles terem aberto mão do Vegete, terem aberto mão do nosso Ryan, e sem essa de falar que o Ryan quis sair. Posicionamento oficial é do Vasco. Posição, martelo batido, é do Vasco. E ontem a gente perdeu esse clássico já quando a gente entrou em campo, com um elenco muito enfraquecido. Agora chamou a atenção a forma como se deu essa derrota. O Vasco sem brilho. A 19ª derrota do seu Fernando Diniz. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Já deu também para o seu Fernando Diniz, um treinador muito fraco, sem imaginação, é um treinador que não sabe substituir, mas, assim, as críticas ao Fernando Diniz têm que ir até a página 2 também, porque essa diretoria é muito fraca. E eu queria saber aqui qual é o tipo de critério para uma diretoria mandar o Vegete embora, abrir mão do Ryan e permanecer com esse Felipe Coutinho, que é um ex-jogador de futebol, ontem discutiu com a torcida. E falar uma coisa aqui, ontem o Vasco só não levou uma surra histórica porque o Léo Jardim estava naqueles dias. E foi o melhor jogador do jogo disparadamente. Foram 32 chutes do Flamengo contra um chute apenas do Vasco da Gama. Em 90 minutos. O problema do Vasco não foi só a zaga, não. Foi a criação, foi o ataque. O Vasco, um bando. Como que as pessoas falam que o Fernando Diniz é um bom treinador? O Vasco, em 90 minutos, dá um chute. É lamentável. E a gente vê nitidamente que tem jogador que está com maior vontade de vestir a camisa do Vasco da Gama. Jogadores que estão com a cabeça fora do Vasco da Gama. A gente falando aqui sobre saída de jogador. Eu já disse aqui sobre a questão do PH. Cara, se tu tem proposta da Itália, não quer ficar, peça para sair. O jogador irreconhecível. Ontem, o seu Piton, o que ele fez na partida de ontem foi ridículo, mas ridículo, 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 ridículo. O cara parece que está com a cabeça em outro lugar que não é o Vasco da Gama.
Os dois laterais do Vasco da Gama caíram muito de rendimento, tá? Parece que o ciclo desses caras aí acabaram. Agora, o Vasco precisa contratar. O elenco do Vasco ficou muito mais fraco com a situação dos jogadores que saíram. O que me preocupa é o campeonato brasileiro. Por quê? A gente sabe do seguinte, né? Amanhã o Rinei Scroza está chegando aqui no Brasil. O Vasco trouxe o Rinei Scroza, uma contratação histórica, a forma como foi, o chapéu que o Vasco deu no Boca Juniors, mas é um jogador que não é do tamanho do Ryan. É um jogador que vai precisar de um período de adaptação. É um jogador aí que vai precisar de um período de entrosamento. E o torcedor do Vasco da Gama, assim como a situação do Brenner, não vai ter paciência. Por quê? Deixaram para montar o time, mais uma vez, muito tarde. Então, está chegando aqui o Brenner, está chegando aqui o Rinei Scroza, menos mal. Agora, esses caras vão demorar para se entrosar. Aí a gente toma conhecimento que o Vasco vai formalizar uma proposta aí para o nosso bravo Cuiabano. O Vasco vai tentar a contratação do lateral esquerdo e tem que tentar. Virou emergência também, porque o Piton não quer mais jogar com a camisa do Vasco da Gama. O Vasco aguardando a resposta do Agriels lá do Al-Ash, e o Vasco tem que trazer mesmo, porque o Vasco está precisando de mais um zagueiro. Situação dos dois laterais direitos que o Vasco está negociando, o Wagner Pina, lá do Transpor, e também o outro jogador, Diniz Pinto, do Moreirense. O Vasco precisa de laterais. Então, para todas as posições, o Vasco está precisando de jogador, né? E ontem surgiu uma informação aí que o Vasco se acertou com o Douglas Luiz, que entre Vasco e Douglas Luiz está tudo certo, né? Está faltando o Vasco ali convencer a Juventus a liberar o jogador. A situação é a seguinte, eu fico com o pé atrás com essa situação de volta, de retorno de cria. As situações que o Vasco teve aí, de repatriar cria. O Andrei Santos não deu certo no retorno dele, na segunda passagem dele aqui. Alex Teixeira e o Souza também não. Felipe Coutinho, que veio com status gigante, também não, tá? Então, eu fico preocupado. Fico preocupado com um jogador que não está jogando lá, o Douglas Luiz, mas, assim, a diretoria está pagando para ver. Agora, irmão, na minha opinião, enquanto não tiver uma mudança na estrutura do departamento de futebol do Vasco da Gama, aí, sem Felipe, o Fernando Diniz não é treinador para o Vasco, cara, na minha opinião, tá, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Douglas Luiz não é salvador da pátria. Enquanto essa diretoria não entender que o problema do Vasco é o camisa 10, e se tinha que fazer um esforço para poder trazer o Anderson Talisca para cá, o jogador que está voltando para o Brasil, porque não dá mais para o seu Felipe Coutinho. Não dá. Eu agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.